Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar do Banco Santander. A ideia aqui, investidores, é trazer para vocês uma atualização do cálculo do preço justo para as ações do Santander, segundo a metodologia de investimentos do Benjamin Graham, atualizá-los também sobre o preço teto do Banco Santander em relação aos resultados apresentados nesse segundo trimestre de 2023, além, é claro, de fazer uma análise fundamentalista dos indicadores de valuation da companhia. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, antes da gente começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações do Santander. O objetivo aqui do vídeo é trazer para vocês o máximo de informações possíveis para ajudá-los a tomar uma melhor decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Para a gente começar, eu estou aqui com os resultados divulgados pelo Santander nesse segundo trimestre de 2023 e eu vou trazer alguns dados importantes para a gente. Começando aqui com a parte de clientes, o Banco Santander teve um crescimento na sua base de clientes por volta dos 13%. E dessa base total de clientes, houve um aumento em 2% dos clientes ativos. E também houve um crescimento de 2% na base de clientes com mais de 6 produtos vinculados. Ou seja, desse total de 63,3 milhões de clientes, 31,9 são clientes ativos, 8,7% são clientes que utilizam mais de 6 produtos do Banco Santander. Para vocês terem uma ideia, investidores, nesse semestre o banco cresceu em 3,5 milhões de clientes, sendo que desse total, 432 mil são de folhas de pagamento, 234 mil são pela parte de financeiras, 237 mil pelas universidades e 137 mil por prospecção. E crescimento de clientes representa, se transforma para um banco em lucratividade. Um ponto importante que eu quero trazer para vocês aqui é sobre a pesquisa de NPS. Essa sigla NPS, investidores, significa Net Promoter Score. Ela avalia a experiência dos clientes em relação aos produtos do banco. E atualmente o Santander ele tem um NPS de 51 pontos. E para um banco, um NPS de 51 é até que razoável. Eu tenho aqui uma pesquisa que mostra o NPS dos 7 principais bancos no Brasil. E nesse ranking aqui de NPS, que foi feito lá no ano de 2022, nós temos aqui em primeiro lugar o Nubank com um NPS de 87. Em segundo, o Banco Inter com um NPS de 84. Portanto, investidores, com um NPS de 51, o Banco Santander ele ficaria hoje aqui em terceiro lugar. E vale destacar que no ano passado o Santander estava aqui em sexto lugar. Portanto, em teoria, ele ultrapassou aqui o Itaú e o Bradesco, que são os maiores bancos que nós temos hoje no Brasil. Voltando aqui para a nossa apresentação de resultados, vamos dar uma olhada nos números apresentados pelo Santander nesse segundo trimestre. Começando aqui com a margem financeira bruta, nesse segundo trimestre de 2023, o banco apresentou uma leve alta, ou seja, houve um crescimento na margem financeira bruta de 3,3%. A receita total também apresentou uma alta leve nesse trimestre, representando aqui 3,1%. E o lucro recorrente antes dos impostos teve uma alta aqui de 5%. Porém, investidores, vale um destaque: o lucro recorrente aqui antes dos impostos nos últimos 6 meses teve uma queda de 62%, ou seja, o Banco Santander não está apresentando bons resultados nos últimos anos. E a gente consegue ver isso com mais clareza aqui no lucro líquido recorrente. Nesse trimestre ele teve uma leve alta, apresentando aqui uma alta de 7,9%. Porém, quando a gente compara aqui o semestre de 2023 com o semestre de 2022, a queda no lucro líquido recorrente do banco é de 45%. No entanto, investidores, o banco ele vem melhorando aí seus resultados, principalmente nesse segundo trimestre. A eficiência teve uma alta aqui de 2,1 pontos percentuais e o ROA ele ficou estabilizado nesse segundo trimestre. Mas vale um destaque: olhando aqui os últimos 6 meses, a eficiência do banco melhorou 6,9 pontos percentuais e isso é muito bom. Porém, o ROA, que é o retorno sobre o asset, teve uma queda de 0,8 pontos percentuais. Para você que não sabe, investidores, o ROA, o retorno sobre o asset, ele mostra a capacidade de um banco gerar lucros
com o que ele possui de patrimônio. E esse indicador ele é muito específico, né? Ele é sempre utilizado para os bancos, diferente de outros setores do mercado, que a gente geralmente utiliza ou o ROI ou o ROIC. Como o banco ele não produz nenhum produto, o banco literalmente capta dinheiro, empresta esse dinheiro e rentabiliza com esse empréstimo. O melhor indicador que traduz a lucratividade de um banco é o indicador ROA. E para fechar aqui a nossa análise, a gente precisa falar do índice de Basileia, que teve uma queda de 0,7 pontos percentuais nesse ano. O índice de Basileia é uma regra entre os bancos onde eles precisam ter um percentual do dinheiro captado dos seus clientes guardados em seu caixa, pois caso ocorra uma corrida bancária, esses bancos tenham capacidade, tenham solvência para atender aos saques dos seus clientes. E com esse índice de Basileia aqui na casa dos 13,5%, ele está bem dentro aí dos grandes bancos no Brasil. Dando sequência na nossa análise, a gente precisa falar, obviamente, da carteira de crédito do banco, pois é exatamente esse o business de um banco: emprestar dinheiro e lucrar com os juros desse empréstimo. A carteira de créditos aqui do Santander teve uma alta nesse trimestre de 11%. Isso é um excelente resultado. Porém, investidores, além de olhar o índice aqui do crescimento da carteira de crédito, a gente precisa também olhar para a qualidade dessa carteira, e é exatamente isso que mostra aqui nesse slide. Aqui nós temos o índice de inadimplência, que atingiu um pico aqui de 4,5% nesse primeiro trimestre. E nesse segundo trimestre, esse índice de inadimplência caiu para 4,2%. Com essa queda no índice de inadimplência do banco, ele vai precisar fazer menos provisões de crédito. Ou seja, o que é uma provisão? Sempre que o banco empresta dinheiro, ele calcula um percentual de clientes que não vão conseguir quitar a sua dívida, que não vão conseguir pagar o seu empréstimo. E o banco lança isso nos seus resultados como uma despesa, ou seja, uma despesa de provisão de crédito. É como se ele guardasse parte do lucro para recuperar o dinheiro que ele não vai receber desses devedores. E como nós podemos ver, o PDD aqui do primeiro trimestre de 2023 foi o mais alto por conta da alta inadimplência. Porém, com a queda da inadimplência, ele teve também uma queda aqui nas suas provisões. Portanto, investidores, menos provisões, mais lucratividade para nós investidores. Bom, deu para ter uma ideia de como está o Santander nesse segundo trimestre de 2023. Porém, vamos dar uma olhada lá nos seus indicadores de valuation para a gente entender como que os seus indicadores veio caminhando nos últimos anos. Para a gente começar, investidores, eu vou falar aqui primeiramente do PL, que é o preço sobre lucro. Atualmente, o PL do Santander está em 10,38. Desconsiderando, obviamente, aqui o ano de 2015 para trás, a gente pode ver que a média do PL do Santander roda em torno de 15,22 e 7,37. Ou seja, com o PL aqui de 10,38, ele está entre o menor e o maior PL da sua média histórica. Ou seja, investidores, com um PL aqui atual de 10,38, parece que o banco está um pouco caro em relação ao que ele vem apresentando de resultados. Vamos dar uma olhada aqui em outros indicadores para a gente entender isso um pouco melhor. E para nos ajudar a isso, vamos pegar um outro indicador que também compara o preço da ação, porém com o valor patrimonial, que aqui no caso é o P sobre VP. Atualmente, o P sobre VP do Santander está em 0,93. E nos últimos anos, o banco ele trabalhou com uma média aqui de 2,65, que foi a sua alta histórica, com a sua mínima em 0,92. Ou seja, o P sobre VP atualmente aqui na casa do 0,93 está muito próximo das suas mínimas. Isso significa que o preço da ação em relação ao valor patrimonial do Banco Santander está bem baixo. Para a gente ter uma visão melhor sobre a lucratividade do banco, vamos olhar aqui o indicador LPA, que atualmente está em 2,67. A média do LPA do Santander é 2,19 e atualmente está aqui em 2,67, ou seja, muito próximo aqui da sua média. E vale destacar que nos anos anteriores, o banco apresentou aqui uma excelente lucratividade por ação, porém vem caindo aqui desde o ano de 2021. Ou seja, investidores, o Banco Santander está apresentando resultados ruins e a gente viu isso refletido lá na sua apresentação de resultados. Sempre que a gente olhava o número dos últimos 6 meses, esses números estavam ruins. Para a gente fechar aqui no site Status Invest, vamos olhar o indicador ROA, que é o mesmo indicador que a gente viu ilustrado lá na apresentação de resultados. A média do ROA do Santander é de 1,46 e atualmente ele está aqui em 0,98, ou seja, basicamente a sua mínima histórica desde o ano aqui de 2014. Portanto, investidores, o banco ele vem numa toada de queda aqui desde o ano de 2021, ou seja, vem apresentando resultados ruins nos últimos 3 anos. Bom, mas e aí? Será que vale a pena investir no Banco Santander
com o valor da sua unit aqui na casa dos R$ 27,68. Para a gente entender isso melhor, vamos calcular o preço justo das ações segundo a metodologia de investimentos do Benjamin Graham. Bom, investidores, segundo a fórmula mágica aqui do Benjamin Graham, que calcula o valor intrínseco de uma ação, utilizando aqui a cotação, o indicador LPA, VPA e também algumas métricas do PL, segundo essa fórmula, o valor intrínseco das ações para o Santander é de R$ 42,37, ou seja, ela está negociando aí com uma margem de segurança de 53%. Portanto, se você é aquele tipo de investidor que quer oferir ganhos de capital, quer comprar uma ação num preço barato e vender quando ela estiver cara, segundo essa metodologia de investimentos, você teria aí 53% de margem de segurança para realizar esse tipo de operação. Porém, investidores, vale destacar que essa fórmula foi criada lá em 1940, ou seja, naquela época as empresas tinham outros tamanhos. Eu atualizei essa fórmula com indicadores de PL e VPA atuais do nosso mercado. E mesmo assim, o valor intrínseco do Banco Santander, segundo a atualização que eu fiz, seria de R$ 54,70, uma margem de segurança ainda maior para se investir nas ações da companhia. Ou seja, investidores, como a gente sabe, os preços das ações sempre acompanham seus resultados. E como os resultados do Santander há mais de 3 anos vêm caindo ano a ano, isso está bem refletido aqui no preço das suas ações. Porém, investidores, eu quero fazer um comparativo bem interessante para vocês. A gente estava olhando aqui o PL do Banco Santander, que está na casa dos 10,38. Quando a gente compara com outros bancos parecidos com o Santander, pegando por exemplo aqui o Itaú, o PL do Itaú, investidores, está aqui na casa dos 8,59. Ou seja, um PL mais baixo do que o do Santander. Isso significa que vale mais a pena investir no Itaú do que no Santander. E vale um destaque, o indicador ROA aqui do Banco Itaú está muito mais alto do que o do Santander. E fazendo um comparativo, por exemplo, com o Banco Bradesco, o PL do Bradesco investidor está 9,46, ou seja, está mais baixo também que o do Banco Santander. E como nós sabemos, o Bradesco também está passando por diversos problemas, principalmente por ter emprestado dinheiro lá para Americanas. E o ROA aqui do Banco Bradesco está em 0,87, ou seja, muito parecido com o ROA do Santander. Portanto, investidores, é possível que as ações do Santander ainda caiam um pouco mais. Bom, e para fechar a nossa análise com chave de ouro, vamos dar uma olhada aqui nos dividendos antes da gente calcular o preço teto segundo a metodologia do Luiz Barsi. O Santander atualmente está distribuindo aqui o equivalente a 6,22% em dividendos. Assim como os resultados do banco estão caindo nos últimos 3 anos, a gente vê isso refletido também, investidores, aqui na distribuição de dividendos, que também está caindo desde 2021, onde o seu topo histórico na distribuição de dividendos foi aqui de 9,46%. E nesse ano, até o momento, o Santander já distribuiu 6,22% em dividendos. Bom, com essas informações aqui de dividendos, vamos lá calcular o preço teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi. E para calcular o preço teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi, eu vou utilizar aqui a plataforma AGF+. Essa plataforma ela foi desenvolvida baseada no método de investimentos do Luiz Barsi, ou seja, com o objetivo de construir uma carteira previdenciária. Para vocês terem ideia, investidores, aqui na plataforma você consegue fazer a gestão da sua carteira, seja a gestão da sua carteira de forma consolidada, a sua carteira previdenciária ou até mesmo a sua carteira de oportunidades. Uma das funcionalidades mais legais aqui da plataforma é o ranking de ações. A plataforma diariamente ranqueia as ações que estão com a melhor margem de segurança para nós investirmos. Além de trazer diversas informações sobre os papéis, como por exemplo o dividend yield, o preço teto projetivo, a cotação das ações, a agenda de pagamentos de dividendos da companhia. Ou seja, investidores, aqui eu tenho ranqueado as principais empresas segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E esse tipo de informação ajuda muito nós investidores a escolher a ação que está melhor para se investir naquele momento. Um exemplo disso é aqui a Klabin, que está com margem de segurança negativa, ou seja, não é um bom momento de investir aqui na Klabin. Uma outra ferramenta sensacional fica aqui no apontador, que mostra para você, investidor, onde aportar baseado na sua carteira previdenciária, ou seja, das ações que você está investindo, quais são as ações que estão aptas para você fazer aporte dentro daquele mês. Além de ter a parte de simulação
simuladores de histórico, a agenda de pagamento de dividendos de todas as empresas listadas na bolsa, a parte de calendários corporativos e aqui o guia de ações que vocês já estão acostumados a ver aí nos meus vídeos. Quem assinar a plataforma através do nosso link aqui do canal tem 36% de desconto e 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, investidores, aqui no guia de ações eu já estou com as units do Santander, com a cotação aqui atual de 27,87. E segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi, o preço teto projetivo, ou seja, projetando o futuro crescimento da companhia, o preço teto projetivo para as ações do Santander seria de R$ 22,40. Ou seja, com o valor atual aqui em R$ 27, nós não temos margem de segurança para investir no Santander visando o recebimento de dividendos de uma carteira previdenciária. Porém, investidores, nós temos aqui também o cálculo do preço teto médio, que é um método mais conservador de se calcular o preço teto, pois ele olha todo o histórico de distribuição de dividendos do passado da companhia. E segundo esse cálculo, o preço teto médio para as ações do Santander a SAMB 11 seria de R$ 36,32, ou seja, considerando um método mais conservador, a gente tem uma margem de segurança razoável para se investir no Santander nesse momento. Bom, investidores, diz aí, você é aquele tipo de investidor que compra uma ação barata e vende quando ela fica cara, ou você está construindo uma carteira previdenciária? Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.